Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Grande Criador, estamos à disposição do Teu Espírito para que seu povo seja orientado. Devemos sentir honrado por isso, porque sempre o Senhor opera e tem que passar não pelo sol, não pela lua, por nenhum astro, mas passar pelo ser humano. O Senhor aprove fazer isso. Seu profeta diz que essa foi a sua ideia, falar aos humanos através do humano. O Senhor fez através do profeta do dia e agora faz através do quíntuplo de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mais uma vez, estamos confiados em Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus chegou primeiro. Nós temos que passar por alguns comentários até chegarmos lá. O Futuro Lar 343 ao 346, irmão Brana diz: depois que Noé saiu da arca, notem o que foi dito a Noé. Depois que ele saiu do dilúvio, tal como foi com Adão antes. Depois que veio sobre a nova terra, ele disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Depois do dilúvio. Notem, era para ser frutífero, encher a terra como Adão no princípio. Deus disse para ele: crescei e multiplicai. O pecado ainda não havia entrado, mas como Deus é onisciente, a lei já estava estabelecida, tudo que Deus tinha que falar já estava escrito, estava nele. Deus é a palavra. Quando se trata de Deus, se trata do ser eterno, e o mortal fica perdido. Por isso ele tem que se identificar com o eterno. Você tem que estar identificado com o eterno. Isto é, você é uma semente dele. Você veio dele e voltará para ele. Amém. Amém. Então,
Adão era para multiplicar e encher a terra. É isso, certo? Noé era para multiplicar e encher a terra. O captaram? Agora, não podem ver vocês o que é a semente da serpente? Que encheu a terra. Você pegou isso? 345, o futuro lar. Muito bem, vejam vocês como Satanás chegou a Eva agora. É por isso que a morte tem reinado na terra desde então. E se a mulher quer saber por que a Bíblia a proíbe de pregar e dá vários mandamentos com respeito à mulher, lembra disso daqui. E é por isso que a morte tem reinado na terra desde então. Satanás chegou a Eva. Satanás não chegou a Adão. Por isso ele, o homem, ministra. Mas Satanás chegou a Eva. E é por isso que a Bíblia diz: ela fica calada na igreja. Uma mulher que está ministrando, ela não pode ficar calada. Está ministrando. Mas então o porquê dela não ministrar, não ser uma sacerdotisa? Porque não existe sacerdotisa na Bíblia. Existe profetisa, que é um dom. Sacerdotisa é um ministério. Tem que ver a diferença de um dom para um ministério. Ela é uma profetisa, ela tem um dom. A Bíblia não a priva de ser uma profetisa, mas sim de ser uma sacerdotisa, que é um ministério. É o quíntuplo de Efésios 4:11, não encontra uma mulher, porque ali é sacerdote, ali é ministração. Amém. Então, por que foi que a mulher foi proibida de pregar? Porque Satanás chegou a Eva primeiro. Aí a mulher diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Chegou foi a Eva. Eva te representava. Adão me representava. Por que Satanás não foi a Adão primeiro? Ele foi a Eva, porque o lugar de misturar a semente estava ali. Havia um terreno. A mulher é o terreno. E foi semeada a semente. E tanto semeia-se a semente do maligno, como a semente natural, como a semente de Deus. É um terreno. E ela está pronta para receber uma semente. E ao invés de Eva receber a semente de Adão, ela recebeu a semente da serpente primeiro. Foi a serpente, Satanás, que chegou a Eva. Não chegou a Adão, porque não podia misturar. O terreno de mistura estava na mulher. Até hoje é assim. Só serve que não dê. É ela quem gera. Ela pode receber semente do marido, semente do amante, semente de um branco, semente do negro, semente de um japonês. Ela pode receber toda a classe de semente. A mulher. Aí você diz: bom, mas é a mulher que não presta. A mulher em si, ela já tem o seu ventre próprio para isso, para receber semente. Aí, se você quer partir para a moralidade, então aí a filha de Deus, que é moral também, ela vai receber a semente do seu marido, porque ela aponta para a igreja que recebe a semente de Cristo. Somente. Mas nenhuma semente entra ali. Ela tem o campo próprio, mas ela não dá lugar para outra semente entrar ali. Amém. Deus chegou primeiro. Tenha isso em mente. Deus chegou primeiro. Mas aqui eu estou lendo onde Satanás chegou primeiro. Na mulher, Satanás chegou primeiro para a queda. E aí vem as leis privando a mulher
de certas coisas na Bíblia e mesmo nos ofícios da igreja. Ela não pode ministrar, mas ela pode ajudar. Paulo tinha quem ajudava no ministério. Febe ajudava Paulo. Se a tradução diz ministrava, você sabe que ela não ministrava como Paulo ministrava, porque Paulo escreveu proibindo-a de ministrar. A mulher fica calada. Uma mulher ministra, ela não fica calada. Se ela está ministrando, ela tem que falar. Eu não estou falando com respeito às leis do país. Na nossa lei, a lei do país, ela é coigual com o homem. Mas na lei da Bíblia, ela é inferior ao homem. Ela é a parte mais fraca. Eu estou falando de Bíblia. Se eu fosse um político, eu estaria falando para vocês aqui da política. Aí eu estaria falando dos direitos femininos, dos direitos masculinos, e colocando os dois iguais. Mas eu não estou aqui como um político, eu estou como um ministro do Evangelho. E eu tenho que posicionar, ele te dominará. E você estará sujeito a ele. Mas também Deus tirou a mulher não da sola do pé do homem, para que ela não fosse pisada. Mas também Deus não tirou a mulher do couro cabeludo do homem, da cabeça, para que ela não ficasse sobre ele. Mas a tirou do seu lado, porque a própria Bíblia diz que ela é uma disjuntora, não uma atrapalhadora, uma disjuntora para ele. Amém? Olha aquele parágrafo de cedo aí que vocês encontraram, estreite a porta, como dá certo aí, né? Se tiver ele aí, traz para mim. Quem sabe tem estreite a porta, vocês sabem o parágrafo que leram de manhã, muito bom. Isso encaixa nesse lugar, porque ela é uma boa mulher, uma boa cristã, uma filha de Deus. Ela tem o seu lugar. Como ela tem o seu lugar, que ela representa, do lado espiritual, as coisas mais santas, mais finas, que é a Igreja de Deus. Do outro lado, ela representa a parte mais imunda, caída, deplorável, que é a falta de moral. Parágrafo 68, estreita é a porta, pregado em 1º de março de 59. E este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma, e ele lhes disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o Evangelho. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. E ele disse: eu não ocultarei de Abraão segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. É o 68, né, irmão? 69 não. Já é bom isso aqui para vocês verem o que é. Um era Deus, era o ministério de hoje, em William Branham. 2 desceram a Sodoma. O 68, estreita a porta. E Sara, posso ler o 67 também? Agora lembre-se, 2 deles eram anjos. Anjos em carne humana. Ororox e Billy Graham. E um deles era o próprio Deus. As pessoas é difícil. Eu vou pegar o resumo do irmão Adriano. Ele falou mais claro do que eu. Vou pegar o resumo dele. É como chegar aqui. Chega aqui, ele pega, faz o resumo. Ele não faz assim. É eu quem faço. Aí ele vem no resumo e ele fala. 2 eram anjos. Anjos em carne humana. E um deles era o próprio Deus. Agora aquele que era o próprio Deus do tempo de Abraão estava representando William Branham. Billy Graham e Ororox é 2 anjos. O outro era o próprio Deus.
O outro fica assim, que é isso? Que é isso? É o próprio Deus. Quando você rejeita a mensagem revelada de William Branham, ou você interpreta a mensagem errado, você está interpretando Deus. Deus sendo mal entendido. Irmão Branham não pregou à toa aquela mensagem. Deus sendo mal entendido. Porque William Branham, o ministério de Deus nele estava sendo mal entendido. É Deus sendo mal entendido. Aleluia. Escuta, e aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse, se ele está aqui, eu vou virar minhas costas para a congregação. Mas, gente, o povo devia ter entendido naquele tempo. Por isso que uns foram além e batizaram em nome de William Branham, que é errado. E outros ficaram aquém, dizendo que William Branham foi um evangelista. É errado também. Porque eles nunca acertaram no alvo. Era Deus manifestado em carne. Billy Graham e Oral Roberts não tem ministério de Deus manifestado em carne. Mas William Branham, o ministério era Deus manifestado em carne. Amém. Isso daqui você pode pregar o resto da vida. Até dar o arrebatamento. 68, estreitei a porta. E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira. Isso daqui também dá para o homem pegar o outro lado e falar assim, eu não quero nenhuma mulher perto de mim. Porque enquanto estava conversando com Deus, Abraão conversando com Deus, Sara não estava conversando com Deus. Por isso, irmão Branham diz, eu gosto de ver uma mulher no seu lugar. Enquanto Abraão conversava com Deus, que são exatamente os ministros que devem conversar com Deus, e a Sara, a congregação, está no seu lugar calada e escutar quando Abraão, o ministro, conversou com Deus, recebeu a resposta e falar com ela. Amém. Amém. Aleluia. Escuta, eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira. Isso daqui o irmão Branham fala, porque isso está colocando todos os ofícios no lugar. Porque senão você vai espizinhar a mulher em casa e ela não pode nem abrir a boca. E não é assim. A igreja tem direito de falar com Deus. Ela tem direito, porque ela só fala o que Deus quer e ela só pede o que Deus quer ou só agradece o que Deus já deu. Amém. Que vai do lado do machismo também. E aí é quem fala sou eu, cala a boca. Aí é o machismo. Não é assim. Tem que se colocar no lugar, porque a igreja em Cristo, você tem que notar que é o marido e a mulher. E se Cristo fechasse a cara para nós e tratasse nós mal, ele não era um bom Cristo, não. Porque para a esposa dele, ele não tem que fechar a cara. Porque ela conversa com ele perguntando-lhe, não dando-lhe autoridade. Perguntando-lhe se pode fazer qualquer coisa. Não dizendo a ele que vai fazer. Amém. É bom silêncio assim, né? Quietinho. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira. Não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer. Porque é o tipo de Cristo. E a igreja? E a igreja não diz o que Cristo tem que fazer. Ela aceita o que Cristo fez. Não sair e dizendo a seu marido o que fazer. E mas nessa era que nós estamos vivendo, ela é coigual, ela sai no mundo, cata o espírito do mundo e vem para dentro de casa. A igreja pega o espírito do mundo e vem para dentro da igreja. Cada membro. E quer ditar normas a pastora, a diácono. Como a mulher quer ditar normas e leis ao marido.
Porque é um espírito que se pega no mundo e se vem para dentro de casa, para dentro da igreja. Do outro lado, ele tem que amar a mulher como a si mesmo. Amém? Amém, homens? Amém? Amém. Aleluia. Eu vou posicionar, como o irmão Brana posiciona aqui, e dando um pouquinho de luz, porque eu conheço o espírito dessa era que nós estamos vivendo agora. O irmão Brana falou para 40 anos atrás, e nós estamos falando agora. Os espíritos hoje estão muito mais apertados. Se existe o relapso, existe o machismo. Os dois lados. E você tem que posicionar os dois. E para trazer o machismo, ou o machista, para o centro, não vai ser fácil. Mas tem que trazer ele e colocar ele no centro. Na cruz do meio. E para pegar o relapso que está lá da esquerda, do outro lado. Que já não importa com mais nada. A mulher faz o que quer. E trazer ele para colocar no centro também não é fácil. Mas o eleito, se estão à esquerda ou à direita, ele vem para a cruz do meio. Amém. Amém. Acho que nenhuma mulher nessa igreja acha ruim a pregação. Porque está colocando tudo no lugar. É? Tem jeito de achar ruim. A igreja não pode achar ruim Cristo. O que ele é, ele é. Você vai falar para Jesus, eu quero a casa desse jeito ou desse jeito. Não adianta falar para ele, ele já fez. Palpiteira. Já pega outro extremo também isso aqui. E chega em casa, a mulher não pode escolher uma tinta, não pode escolher um piso. Por quê? Ele já fez, mas eu vou fazer. Aguenta. Se você já tivesse feito, está pronto. Ela não pode reclamar porque está pronto. O que a igreja vai reclamar? Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Faz 2000 anos. Já preparou e vai vir nos buscar. Já mandou o último profeta aos gentios que nos deu uma mensagem de fé de rápido, como a dizer, já estou às portas. Já vou te levar. Agora, antes que chega, para você conhecer o seu novo lar, Jesus Cristo tem que passar ainda por várias etapas. Para conhecer seu novo lar, você vai para a festa das bodas, 3 anos e meio. Você vai para o milênio, 1000 anos de paz, para depois ir para o lar que ele foi preparar. Amém. Aí o parágrafo futuro lar 341, no meio do parágrafo em diante, ele diz, por um espírito, e ele é a palavra, te tornas parte dele. Que parte dele é você? A palavra que está vivendo nesta hora, reconhecendo, você caminhará com ele no milênio. Aí é onde ele caminhará. Você caminhará com ele no milênio. E depois do milênio é que você vai pular para o lar ainda. O lar é novo céus e nova terra. Essa é a mensagem pregada pelo profeta. O futuro lar não é milênio. Ele passou pelo milênio para explicar para nós. Ele ensinou o milênio aqui, que eu vou ter que entrar aqui outra vez. Está tão gostoso aqui, estreitei a porta, mas eu não vou perder isso aqui também. Não. Eu já preguei sobre isso. 34 e 35 do futuro lar. Parte C, final. A festa dos tabernáculos foi a festa final, a 7ª festa. Estamos agora adorando sob a festa dos tabernáculos. A 7ª era da igreja. Amém. Amém? Gente, se ele parasse por aqui, mas ele não parou por aqui. Se você notar que na 7ª festa, depois da festa dos tabernáculos, na 7ª era da igreja, entra a santa convocação espiritual. É quando você sai da 7ª era da igreja, da festa dos tabernáculos, que é espiritual, porque é com o judeu que ela é natural, conosco ela é espiritual. A festa dos tabernáculos, no
milênio, novamente estaremos sob a festa dos tabernáculos. O que o irmão Branham está posicionando as coisas para nós? Olha, a sétima era tem a festa dos tabernáculos, porque a sétima festa é a sétima era da igreja, é uma aplicação que o irmão Branham está fazendo. Se a sétima festa, a sétima festa era a festa dos tabernáculos, então a sétima era da igreja, ele apontou como sétima festa, sendo a festa dos tabernáculos. E depois da festa dos tabernáculos, você sabe que vem a Santa Convocação, que é o oitavo dia. O oitavo dia, a Santa Convocação, é onde a igreja saiu das eras e foi ao batismo com o Espírito Santo. Ela foi a Santa Convocação. Mas o irmão Branham está dizendo no parágrafo 335 do Futuro Lar, no milênio, mostrando para nós que ao sairmos daqui, nós terminamos a sétima era, a festa dos tabernáculos, entramos na Santa Convocação. E depois, no milênio, novamente estaremos sob a festa dos tabernáculos. Gente, 6.000 anos já cumpriu na Terra, mas o sétimo milênio tem que ser o milênio. Os 7.000 anos tem que ser o milênio. Assim como cumpriu 6 eras, e a sétima foi Laodiceia, a festa dos tabernáculos estava lá dentro. Mas quando nós saímos de Laodiceia, nós saímos da festa dos tabernáculos para a Santa Convocação. Vai para 204, parágrafo 204 do Futuro Lar, para você ver onde ele mostra isso. Nós saímos para a Santa Convocação, mas mostrando para nós, ainda no milênio, novamente estaremos. Se você não estiver lá no milênio, sob a festa dos tabernáculos, é porque você não creu. Porque isso daqui é para quem crê que do milênio, olha, numa festa dos tabernáculos espiritual, já passamos, que foi a sétima era da igreja. Entramos à Santa Convocação, que é o batismo com o Espírito Santo. Nenhuma obra servil fareis nesse dia. Não há trabalho do homem nesse dia. É o Espírito Santo operando na igreja. Logo, está precisando cumprir, literalmente, os 7.000 anos. Porque 6.000 anos já tem cumprido. Mas falta o sétimo. E se cumprir os 6, é o 6 do homem. Tem que cumprir o sétimo, porque esse é o de Deus. 6 milênios o homem veio matando, roubando, destruindo e ficando doente e morrendo. Mas no sétimo milênio não haverá doença, não haverá morte, não haverá problema, não haverá nada que nos atrapalhe. Ainda não entramos lá. Vamos ao milênio. O profeta está dizendo aqui. Agora, a pessoa aplica isso para agora, porque terminou a sétima era da igreja, então já entra o milênio. Não, senhor. Milênio, então, irmão Branham está dizendo, no milênio, novamente estaremos sob a festa dos tabernáculos. É porque no milênio é filho de Davi, e filho de Davi é com os judeus. E ali haverá a festa dos tabernáculos novamente, diz o profeta. Se é novamente, tem que se entender, no sétimo dia. Isso tem que cumprir. Ainda tem que aparecer a 144 mil judeus, que é 7 mil de cada tribo, para depois ir para o milênio. Amém? Amém. Porém, então, depois do sétimo dia, temos uma santa convocação. Depois do sétimo dia, que é o sétimo milênio, aí teremos a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, para depois entrar novos céus e nova terra. Amém. Amém. Não vou entrar muito nisso, porque senão a gente vai longe. Mas eu quero falar mais sobre esse tópico aqui, porque Deus chegou primeiro. Dá graças a Deus. Ele chegou primeiro. Na Eva, Satanás chegou primeiro. Eu tenho alguma coisa que me veio aqui, porque eu já li na mensagem, não tem todos os parágrafos para te dar agora, mas você sabe destas coisas. Que antes que Adão chegasse a Eva, a serpente chegou primeiro. Vou terminar essa estreita a porta, 68.
E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer. E toda vez que alguém visita, porém, ela permaneceu na tenda. Sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. Ocupada com o que é dela. E ela não ocupa com o que é dela, depois, ô Zé, Mané, vem cá lavar os pratos. Porque na hora de lavar os pratos, ela estava ocupando com coisas que não deveria ocupar. Ela teria que ocupar nas coisas dela. Enquanto Abraão ouviu Deus, falou com Deus, escutou Deus, Sara estava atrás na tenda. Abraão que saiu atendendo as visitas. Abraão foi lá e pegou o novilho cevado e matou. O que Sara tinha que fazer era ficar lá dentro da tenda só fazendo bolo. Mas tem hora que ela quer fazer um bolo de conversa. Amém. Aí o profeta diz, eu gosto de ver uma mulher permanecer em seu lugar. Bom, isso eu estou dizendo por causa da igreja. Porque a igreja de Laodiceia, o que aconteceu? Ela não permaneceu no seu lugar. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela é igualzinho à igreja do mundo. É igualzinho à mulher no mundo, dominado pela política, dominado pelas leis naturais do país. É da mesma forma. Aquilo que a lei lhe outorga, ela toma e não quer saber se a palavra aprova ou não. E ela tem que ficar com aquilo que a palavra diz. É isso. Agora eu estou falando para a mulher autoritária, não para aquela mulher que conhece sua posição, seu lugar em Cristo. Mas aquela que quer ordenar, dizer coisas e que o homem tem que ouvir. Estou falando para cristãos agora. Esse tipo agora de conversa é para cristãos, é para Sara ouvir. Sara ouviu e aquietou. É ficar no seu lugar, parado no seu lugar. A igreja fica no seu lugar, ouvindo a Deus através do Abraão, que é o ministro. Amém? Vocês estão entendendo como que é? Abraão, ele representa a palavra, diz o profeta. Então é ele quem tem a palavra, ele quem ministra. A sua esposa. Não eram os visitantes que chegaram ali, nem o próprio Deus que chegou ali que ia ministrar para Sara. Mas teve que ministrar para Abraão, porque Abraão era o cabeça. Abraão saiu ao encontro dos três e diz, meu Senhor. Ele teve revelação, ele viu três e sabia, um é Deus. E quando você vê três hoje também, Billy Graham, Oral Roberts e Branham, você vê três, você tem que saber que um é Deus em carne. Amém. Ei, glória. Você pensa que o céu fica triste? O céu gosta. O céu diz, se eu tivesse várias pregações dessa para encher esse mundo, para mostrar para eles essa realidade, mas é para você que crê só. Não é para todo mundo, é só para quem crê. Amém. E eu creio nisso. Agora, adoramos um homem como Deus? Não. Vemos Deus no homem. É assim que você tem que ver. Deus no homem, Deus comendo, Deus bebendo, Deus dormindo, Deus arrotando. Deus cansado, Deus doente. Um homem de dores. Se Cristo foi um homem de dores, era Deus feito carne, não nasceu nem pelo sexo, era Deus feito carne, e nesse final agora, quando veio Deus outra vez, que não nasceu como Jesus nasceu. Se Jesus nasceu e foi um homem de dores, o que seria Brana? Se Jesus veio como Filho de Deus, nasceu por obra do Espírito Santo, Deus chegou primeiro a Maria. Antes de José chegar, Deus chegou. No Éden, Satanás invadiu o terreno.
Mas quando chegou na hora de Deus, o diabo atrasou. Deus chegou primeiro. Alguém diz, mas por que Deus atrasou lá no Éden? Deus tinha que expressar seus atributos. Ele tinha atributo em si de salvador, de curador. E não tinha ninguém para ele salvar, tinha que permitir a queda. Ele não podia forçar a queda, mas podia colocar ali a lei do livre-arbítrio. Você escolher isso daqui, você vai morrer. Isso daqui você vai viver. Escolha isso para que você viva. E foi embora. A hora que ele voltou lá, o homem já tinha escolhido a morte. Mas ele sabia. O homem vai escolher a morte, mas eu vou expressar meu atributo de salvador. Eu vou salvá-lo. Vou salvar essa mulher. Essa mulher caída. Essa igreja caída. Eu vou salvar essa mulher. Aleluia. Como essas coisas são boas. Eu posso falar sem ler a mensagem aqui agora. Dom, Deus dá. Mas eu não quero ficar seguro em dom. Eu quero mostrar para vocês o que William Branham mostrou. Isso daqui é a realidade e a verdade do dia, e eu creio nisso daqui. Amém? Bom, são coisas muito simples, mas eu tenho que passar por elas. Muito bem. Vejam, vocês como Satanás chegou a Eva agora, é por isso que a morte tem reinado na terra desde então, 345, o futuro lar. É por isso que a morte tem entrado e reinado na terra desde então. E todos os céus, a terra, o animal, a atmosfera, tudo está amaldiçoado por Deus por causa disso. Tudo amaldiçoado. Em todo lugar, tudo foi amaldiçoado. Estou falando isso daqui de uma queda de 6.000 anos. Mas depois desta queda de 6.000 anos, Deus veio ajudando o povo. Deus veio sendo o Salvador. Diz, eu sou seu curador. Ele já falou para Moisés, já diga para eles que eu sou o Senhor que sara. Ele não tem que ficar preocupado. Não tiver nem que comprar sandália. Uma sandália durou 40 anos. Um par de roupa durou 40 anos. E hoje querem pôr uma roupa nova para cada ceia. E lá eles andando no deserto. 40 anos. Alguém disse, mas você não vai querer também que fique 40 anos, né? Eu também acho que não. Mas lá é 40 anos. Era como o irmão Branham dizer que João Batista saía para pregar, voltava para o deserto e provavelmente passava 3 meses sem tomar banho. Aí o outro já pega e fala, opa, eu gosto de João Batista. Quem não gosta de tomar banho, eu gosto de João Batista. Entendeu? Por quê? Ele vai pegar só um lado da coisa. Pega só um lado. Então, isso aí, o irmão Branham estava mostrando, porque naquele dia o evangelho chegava desse jeito. E a própria roupa do homem de pele de camelo. Um couro mal curtido, talvez fedido. E quando ele passava, olha esse homem. Olha, ele está passando. Olha a roupa dele. Você já viu ele comer em algum lugar? Já parou em algum restaurante? Não, nunca vi ele. Ele não para na cidade, ele entra na cidade como um louco. Ele pega uma mensagem, ele vai lá na barba de Herodes. Sabe o que ele falou esses dias para trás? Chegou lá e disse para Herodes, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. E virou e foi embora. Voltou para o mato outra vez. Que tipo de homem? Aí Jesus chega e diz, o que saístes a ver? Quando vocês viram João Batista, vocês viram uma cana agitada pelo vento? Ele diz, não! O que muda de pentecostal para não pentecostal, ou de não pentecostal para pentecostal, porque o salário é maior? Não! Que saístes a ver? Você saíste a ver um profeta e diz, muito mais! Aí Jesus diz, muito mais do que profeta. Dos nascidos de mulher, não tem um como João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. A gente fala isso para vocês notarem como que a mente do povo talvez caminha. Não é apoiar também a sujeira, vamos ficar sem tomar banho, porque João Batista ficou. Não, aí não. Não é para isso. Para mostrar para vocês que muitas vezes a pessoa vai a um extremo. Tem uns que tomam 3, 4 banhos no dia. Depois no fim do mês não aguenta pagar água e luz. Porque é demais da conta. Passou da conta. Certo? Agora, quando precisa, pode tomar banho todo dia inteiro.
Precisou? A necessidade? Tudo bem. A gente tem que colocar as coisas no lugar. Eu estou pregando só para posicionar as coisas no seu lugar. Eu creio na decência, na ordem, certo? Eu creio na limpeza. Jesus chegou também e falou contra os fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Vocês procuram limpar. E quem não quer limpar, irmão? O copo, o prato. Quem que não quer? E Jesus falou contra eles. Escribas e fariseus hipócritas que estão caiando os túmulos. E foram os vossos pais quem colocaram eles lá dentro. E hoje você fica passando cal. Aqui foi já fulano de tal. Aí depois que o pai morre, a mãe morre. Aí vão fazer uma carneira, uma tumba bonita para ele. Aqui jaz o fulano. Quem sabe foi você, com as suas desobediências, com a sua cachaçada, com as suas drogas, mandou seu pai para a sepultura, sua mãe para a sepultura. Falta de caráter, estragando o lar, nunca para com o marido, nunca para com mulher. E os pais sofrem, ora, pede misericórdia a Deus. E os pais vão se acabando, os velhinhos vão se acabando, e os novos não percebem nada. E depois quer flores, coroa de flor para a mamãe, para o papai, lá em cima da tumba. Por que não teve uma vida cheirosa perante mamãe e papai, enquanto estavam vivos? Porque depois que morre, que quer fazer elogios. Hipócritas. Foi vocês mesmos que colocaram eles na sepultura. E agora fazem belos túmulos. Como a dizer, estamos zelando. Ainda que o túmulo do seu pai e da sua mãe esteja em mácula no cemitério, mas que você obedeceu eles. Amém, amém, amém. Estou tirando esse vídeo do coveiro de mais algum zelador, né? Ô, pastor, não entra no meu campo, não. Fala para eles arrumar lá e colocar flores e me dar serviço. Estou precisando de trabalhar. Então, as coisas é assim. Sempre as pessoas agem desta forma. Agora, presta atenção. Tudo amaldiçoado por Deus por causa da queda. A atmosfera, tudo está amaldiçoado. Essa é a maldição, porquanto Satanás chegou a isso primeiro. Satanás chegou a Eva primeiro. Satanás destruiu o caráter. Satanás entrou e venceu o pensamento da mulher. Por que não venceu do homem? E é por isso que ela não pode ministrar. Jesus veio redimi-la outra vez para o Pai. Para fazer isto, ele se tornou parte disso. Segundo acabo de ensinar, e desse mesmo pó, que foi Jesus, a parte que Jesus por si era, sendo redimido, através dele, todos os atributos de Deus estão redimidos com a terra. Tudo que é de Deus está redimido. Deus chegou primeiro. Agora, quando o diabo vem, ele já encontra Deus chegou primeiro. Expulsa-se demônio de um corpo, o próprio Jesus diz que aqueles demônios saem e ficam por lugares áridos procurando em quem entrar. Não achando, ele retorna e diz, voltarei para a minha casa. E chega ali, olha, e a casa está varrida e adornada. Limpa, porque Satanás saiu. O demônio da cachaça saiu, o demônio do adultério saiu, da infidelidade saiu, da mentira saiu, todos os demônios saíram, da cobiça saiu, todos os demônios saíram, e aí o diabo dá uma olhada, essa casa está limpa. Oh, agora, espera, eu não vou entrar sozinho não, vou chamar um séquito de anjos caídos, vamos entrar ali, ó, aquele corpo daquele homem que deixou, na verdade, a santificação limpar o corpo, mas não encheu a casa, não chamou dono para dentro de casa, não colocou Deus, Deus não entrou primeiro naquele corpo. Então o corpo foi limpo, a santificação limpou, a mulher não corta mais seu cabelo, a sua roupa está decente, ela não usa esse salto alto escandaloso, a coisa normalizou, mas também não põe Deus lá dentro.
Só é santificada, mas não tem Deus dentro. Esse homem honra o pai e mãe, esse homem honra a sua esposa, ele não é infiel para a sua esposa, ele é um bom pai, mas não colocou Deus dentro. Está vazio, e o diabo que saiu volta. O mais 7, diz o Senhor. E o estado daquela pessoa se torna pior. Coloca Deus ali. Quando o diabo sai, através da santificação, chame ao Espírito Santo. Diga: Senhor, mora em mim, com o seu caráter, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua limpeza, com a sua fidelidade. Que tudo que o Senhor é, seja dentro de mim. Eu te dou o meu corpo para o Senhor operar. Eu te dou meus olhos para o Senhor olhar. Eu te dou minha língua para o Senhor falar. Eu te dou minha audição para o Senhor ouvir. Eu te dou meus pés para caminhar. Te dou minhas mãos para palpar. Entra em mim. A hora que o diabo volta, que saiu talvez centenas de diabos de nós, a hora que ele volta, está cheia essa casa, não tem lugar não. Toda a frestazinha foi cheia do Espírito Santo. Não tem lugar para o diabo. Deus chegou primeiro. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Maria. Antes de José chegar, Deus chegou primeiro. Eu creio que para Adão foi espantoso. O que é isso? O que aconteceu? A serpente chegou primeiro. O que a serpente fez? Você cobiçou a serpente? Você amou a serpente? Você abraçou a serpente, Eva? Alguém diz: não, comeu uma frutinha. Fruta que a Bíblia mostra é simbólico, tudo na Bíblia é simbólico. Você vai ver o Gênesis, é simbólico, Cantares de Salomão é simbólico, Apocalipse é simbólico. Mas tinha que vir um profeta para poder mostrar o que eram esses símbolos. E aí nós vimos tudo o que eram os símbolos. Amém. O que você fez, Eva? Então agora todos morrem, porque a serpente chegou primeiro, Satanás chegou primeiro na Eva. E destruiu seu caráter, sua moral. E toda mulher que trai marido, ela tem aquele mesmo espírito que entrou em Eva naquele dia, chamado serpente. Toda mulher infiel carrega esse espírito, vem lá de trás, essa coisa vem lá de trás. E lá estava na inocência, simplesmente Satanás rompeu o véu da santidade. E mostrou para ela uma coisa que lhe daria um outro prazer, e que Adão nunca tinha falado para ela. E é o perigo que se encontra as mulheres que gostam de elogio, porque a mulher gosta de elogio. O homem pode até passar sem ele, mas a mulher gosta. Ela gosta de elogio. E ela não encontra o marido seco, precisa de jogar água nele. Não é? Se ela quer elogio, daqui a pouco o marido não diz nada. O marido que o marido fala: o arroz está salgado, a batata sem sal. O que você fez? O que você está fazendo? É engraçado que a serpente, que é um que vem com o espírito de amante, ele come salgado, fica quietinho, sem sal, fica quietinho, só para ganhar. Ele é um demônio mesmo. Mas também quando ela faz o que é certo. Se você estava dizendo para minha esposa, fez um bolo gostoso, você está com um espírito bom hoje. Um espírito bom. Saiu um bolo que foi uma beleza, né? Mas que espírito bom. Isso é coisa boa. As mulheres, se as mulheres vão ouvir elogio e não é do marido, a igreja escuta elogios do anticristo. E ele é um pretensioso amante. Mas a igreja não quer ele. Você pode falar bem de mim o quanto você quiser. Só que tem uma coisa: já sou casada. É o que a igreja diz: já sou casada. Não tem que ouvir mais ninguém, já sou casada. Cristo é meu marido. Ele me ama, Ele me dá o que eu quero. Mas Ele permite eu passar pelo vale sombra da morte. Mas Ele está comigo naquela hora.
Amém. 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 Aleluia. Deixa eu terminar aqui. Teria mais coisas para entregar. Deus chegou a Maria primeiro. O José se espantou também do quê? Você está grávida? Não. Nem José sabia que Deus tinha chegado primeiro. Nem Adão sabia que Satanás tinha chegado primeiro. Mas também quando chegou na hora de Deus, nem José sabia. Estava noivo com Maria. E agora, Maria disse, estou grávida. O que é isso, Maria? Eu nunca te toquei. Bom, é do Espírito Santo. Você vai contar isso para outra. Isso aí é difícil. Aí ele foi para casa, preparou a malinha e Deus teve que falar com ele em sonho. Que é a maneira secundária de Deus falar. Que hoje Deus fala pela palavra. Se você lê a palavra e tiver um sonho que é contrário à palavra, você pode jogar esse sonho no esgoto. Porque a palavra está em primeiro lugar. Acima de sonho, acima de revelação. Qualquer coisa que você tiver. Se não enquadra com a palavra, jogue fora. Mas José foi, dormiu. Como diz, amanhã cedo pego minha malinha e vou embora. Não vou sair falando mal de Maria, não. Eu vou embora. E ele pegou e dormiu. E Deus em sonho falou para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Bem que ela falou. Diz que tinha encontrado com um anjo, e não é fácil para a gente crer nessas histórias de mulher, mocinha encontrando com um anjo. Eu encontrei com um anjo, ele disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Se a pessoa bem Maria parar e contar isso para o noivo, para poder dizer para ele, olha, eu estou grávida. Porque eu encontrei com um anjo e ele disse, salve agraciado, o Senhor é contigo. Esse santo que há de ti nascer, esse era chamado Filho de Deus. E José disse, que isso? Dá para a gente crer nisso? Agora daqui a pouco, uma vez daqui... Vamos deixar quieto? Maria não mentiu, Maria falou a verdade. Mas a outra vem e mente. Vem e mente. Por isso que ainda tem um DNA. É bom. Mentiu? Vai lá, aquilo comprova. Ele pode dizer, não é meu. Ela diz, é seu. Aí vamos comprovar. Comprovou? Aí cai o bico. Mas naquele tempo não era fácil e Deus chegou primeiro. Maria deu lugar para Deus primeiro. Depois você vai lá na frente, a outra Maria deu lugar para Deus primeiro. Marta deu lugar para a sociedade. Marta deu lugar para bolinho, para café, para almoço, para janta. Muito preocupada com almoço, janta, sanduíche, carne assada, vamos assar um peru. Mas agora a coisa é diferente. Maria, ela deu lugar para a melhor parte. E Jesus disse, Marta, Marta, que estás ociosa pelas coisas naturais. Maria escolheu a melhor parte e nunca lhe será tirada. Deu lugar para Deus. Deus chegou primeiro em Maria. Depois chegou em Marta, mas chegou em Maria. Você não vai só falar mal de Marta, fez coisa boa também. Ela creu, ela foi crente na ressurreição, ela ficou perto, ela perguntava. E aquilo moveu o coração dela também. São eleitas, são pessoas eleitas. Que cada um de nós possamos ver Deus entrando em primeiro lugar. Vamos dar lugar para Deus. Sabe que dá para dar lugar para Deus no namoro? Casa depressa, antes que você dá lugar para a carne. Casa depressa, não dá lugar para Satanás. Que nem casa com a moça e já vai embora. Certo? Dá lugar para Deus. Ao invés de dar lugar para a carne, para o diabo, dê lugar para Deus. Você vem para a palavra, dê lugar para Deus. Se Deus diz que os selos foram revelados, você diz, Senhor, venha habitar em mim com o selo revelado. Venha, Senhor, eu dou lugar para o Senhor. Deus chegou primeiro em nós.
Deixa eu encerrar isso aqui só com esse pensamento. Deus chegou primeiro a Maria, o anticristo chegou primeiro na igreja. Antes de Deus desposar a igreja, o anticristo a desposou no ano 325. O Papa passou a ser o marido da igreja. E o que está acontecendo? Ele pensou que tudo estava feito, mas Deus pega, manda um profeta no último dia e começa tudo silenciosamente outra vez. E agora, antes que o mundo chega, antes que o anticristo chega, Deus chegou primeiro, a revelação chegou primeiro, os céus foram abertos. Se você crê agora na revelação dos selos, que Deus abriu esses 7 selos, o Cordeiro abriu, entregou para o 7º anjo, o 7º anjo entregou para os ministros, e os ministros estão agora passando para a igreja. Se você entende isso, tem fé nisso, saiba, Deus chega primeiro na sua vida, Deus chega primeiro na sua fé, do que qualquer fé manufaturada que tem por aí. Deus chega em primeiro lugar. Não deixa o diabo chegar e te engravidar, como engravidou Eva, te engravidar como o anticristo engravidou na era da igreja. Aquela igreja, não deixa a palavra te engravidar agora. Diga a palavra revelada, nova Bíblia. Uma nova Bíblia, diz o profeta, que quando os selos foram abertos, fez da Bíblia uma nova Bíblia. Diga, Senhor, entra com o seu genes novo da revelação, da abertura dos 7 selos, da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Amém. Entra, Senhor. Ó Pai, aceita a nossa gratidão por estas verdades. Nós estamos certos que é verdade. Nós cremos e nos dedicamos a esta verdade, para ajudar o seu povo, para ajudar os seus filhos, conforme o seu profeta pregou. Obrigado por tudo, Senhor. Ajuda-nos como mortais a ser sempre humilde e estar debaixo da onipotente mão do Senhor, para que o Senhor possa exaltar o ministério a hora que o Senhor quiser e abater o ministério quando o Senhor desejar. Obrigado por tudo, por esta bênção da luz da palavra, quando o Senhor chegou primeiro agora em nós. Eu não consegui deixar a semente da denominação chegar primeiro, a semente do companheirismo humano chegar primeiro, a semente familiar chegar primeiro. Oh, Senhor, e foi tão certo que quando eu ouvi essa terceira etapa que o Senhor me mostrou, eu li na mensagem, eu já me engravidei com ela. A palavra chegou primeiro, Deus chegou primeiro. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em meu coração, onde o Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz despontar a formosura do seu olhar e resplandecerá a semente da luz, o amor que Deus plantou em meu coração, para um dia colher enfim todo o amor que nascer em mim, brotado num jardim. Feito por Deus para a redenção,